Mas oi! Olha a gente aqui de novo! E, para seguir o nosso ritmo, a gente vai comentando sobre várias medidas, sobre várias coisas. Se você tem um pedido, deixa seu comentário aí também. Quem sabe em algum momento a gente atende, que essa é a nossa proposta. Bora lá! Meu objetivo hoje vai ser explicar o sentimento sobre a mediana. E eu não vou ficar detalhando fórmula, não vai aparecer nada aqui, vai ser só eu falando exatamente para vocês sentirem a essência do que ela significa. Bora lá, há uns vídeos atrás aí a gente falou sobre a famosa média. E se eu me lembro bem, eu estava com a minha famosa régua, que é o que me ajuda a explicar muito bem o sentimento sobre essas medidas. O que era a média que a gente viu nesse vídeo anterior? Era o tal do ponto de equilíbrio, não era isso? É a única medida no mundo que consegue equilibrar a régua. Para quem não viu o vídeo anterior, essa régua nada mais é do que o nosso histograma, certo? Muito bem, se a média é a única que consegue equilibrar a régua, para que serve a mediana? Qual o propósito dela e qual o objetivo? Vamos lá. A mediana, diferente da média, não leva todo mundo em consideração para fazer o cálculo dela. Então, primeiro ponto de atenção. Consequentemente, isso já quer dizer que ela não vai ser influenciada por pontos extremos, que nem a gente viu lá no outro vídeo falando sobre a média. Massa. Muito bem, a mediana ela vem com a proposta de dividir a sua base em pedaços iguais em relação ao volume. Então, metade dos seus indivíduos ficam de um lado, metade dos indivíduos ficam do outro lado. E o valor desses indivíduos ao centro, o meio deles é o que representa o valor da mediana em relação à variável que você está estudando. Repara que a gente está falando de duas coisas aqui, volume e a medida da variável que você está estudando. Então vamos colocar um nome aos bois aqui. Vamos imaginar então que a gente tem lá, olha que louca que a ideia que me veio na cabeça. Vamos imaginar que a gente está no Polo Norte e que a gente está fazendo um estudo sobre ursos polares. Muito bem, o nosso objetivo é entender o peso dos ursos adultos, ursos polares adultos. Então o que a gente está fazendo? Está fazendo uma pesquisa, a gente está lá no puta frio, chega um urso, a gente pede gentilmente para ele, super por gentileza, nesta balança, a gente pesa o urso e sai. Claro que é uma história esdrúxula, claro que tem outros jeitos de medir urso, aqui é para a gente só entender o princípio. O que é minha variável? É o peso do urso. O que são as linhas da minha informação? São ursos diferentes, cada urso que eu pedi gentilmente para subir na balança e pesar. Perfeito. Muito bem, se eu tiro a média do peso do urso, vamos supor que deu lá 3 toneladas, a média do peso do urso. Não sei se eu estou viajando, tá? Não tenho amigos ursos polares para saber o peso dele, nunca estudei isso. Então, é só uma brincadeira. Vamos imaginar que a média do peso do urso polar sejam 3 toneladas. Só que eu quero também calcular a mediana. O que isso significa? Eu vou pegar metade dos ursos polares que eu estudei de forma ordenada, então eu vou pegar metade dos mais magros, vou colocar de um lado, metade dos que eu vou chamar aqui de mais gordinhos do outro lado. O que significa isso? Imagina aí no seu cérebro, é como se a gente tivesse, vamos supor que 100 ursos foi o que a gente impactou, que a gente estudou. Então imagina 100 ursos enfileirados aqui, sendo que está começando do mais magro ao mais gordinho. Fechou? O que é a média? É o ponto de equilíbrio dessa régua. O que é a mediana? Cara, eu não tô nem aí pros extremos. Metade dos ursos pesam até quanto? A outra metade do curso pesa mais que quanto? Então repara, eu tô falando de volume, mas o meu objetivo principal tá na variável que é o peso. Se eu tivesse 5 ursos, a ideia não é separar metade de um lado, metade do outro, ó, metade, 2 para cá, 2 para cá. Esse cara do meio, brincadeira, esse cara do meio é o que vai ser referente à medida mediana. Então, se esse urso aqui pesa 300 quilos, significa dizer o quê? Metade dos meus ursos tem menos que 300 quilos, a outra metade tem mais do que 300 quilos. Agora sintam o drama comigo. E se for um número par? Pô, Adriana, se for par não tem meio. Ah, não tem meio, mas a gente é muito criativo. O que vocês fariam para resolver esse problema? Se eu não tenho meio, eu vou pegar as duas posições centrais e calculo uma média delas. Ah, meu nariz. Então, a medida média dos dois centrais, lembra que isso está ordenado, vai ser referente à minha mediana. E aí pensem comigo, metade 5 dos meus valores valem menos do que esse valor da minha mediana e outra metade, os outros 5, valem mais do que o valor da minha mediana. E essa mediana foi calculada com a média dessas duas posições.
Lembrando que aqui são as posições, são os ursos, mas o urso que está nessa posição tem um peso. Eu estou fazendo a média do peso. Qual é a sensualidade então da mediana, Adriana? O que ela diferencia da média? Pô, a diferença é bruta. A média equilibra, a mediana não. A mediana divide metade de um lado, metade do outro. Se esses valores estão muito próximos, sintam comigo. Não é uma sensação de que está todo mundo meio próximo, porque a média e a mediana estão iguais? Sensação. Agora, se esse número está muito distante, sinta comigo. Vamos supor que a mediana deu 10 e a minha média deu 30. Pô, vocês concordam que se para a média ter dado 30, alguém estava muito grande e precisou puxar a minha média, puxou a minha média aqui para o 30. Se minha mediana é 10, significa o quê? Cara, os primeiros 50% tem menos do que 10. Os outros 50% tem mais do que 10. Mas o fato da mediana estar tão distante da média me mostra que alguém puxou a média para lá. Então pode ser que tenham valores muito grandes ali naquela sua amostra que fizeram essa média andar. Esse é o sentimento que a gente tem. A mediana, ela vem para a gente enxergar a média e ver quais são os valores que são importantes para a minha análise. Se a média está muito distante da mediana, muito provavelmente é que você tem uma dispersão, ou seja, os seus dados não estão juntinhos. Quando eles estão próximos, dá a sensação de que estão mais juntos, mas isso também não garante que você não vai ter pontos discrepantes. E para isso que servem as medidas de dispersão. Tá vendo aí? Pegar uma medida única sozinha não te diz nada. É muito importante que você traga várias outras medidas. Fez sentido para vocês? Então, mediana nada mais é do que o cara que vai dividir a base em volumes, metade dos meus ursos para cá, metade dos meus ursos para lá. Os dois ursos do meio, se for número par, eu faço a média do peso. E aí, então, eu tenho a mediana do peso dos meus ursos. E o que eu posso afirmar com a mediana? Metade dos meus ursos pesam menos do que esse valor. E a outra metade pesam mais do que esse valor. Fechou? Muito bem, continue seguindo o nosso canal e nos próximos videozinhos vão ter outras explicações, incluindo as medidas de dispersão. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!